Tânia, que bênção! Os 2 livros. Ludmila, né, que buscou. Que você seja edificada, Betânia, muito abençoada, fortalecida, em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde para a glória do Senhor. Amém, Carla, amém. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Pois é, gente, estamos chegando aí ao finalzinho. Vocês acreditam que eu estou duvidando que a gente termina hoje? Nossa, como que o Espírito Santo tem coisa para nos ensinar com essa herança, esse legado maligno do adultério de Davi, né, gente? Como nós aprendemos. As mensagens que eu recebi, as pessoas falando o quanto foram confrontadas, o quanto foram restauradas, o quanto o Espírito Santo trabalhou essa semana. Quantas pessoas que carregavam um fardo, carregavam bagagem extra, carregavam peso. E o Espírito Santo de Deus, esta semana, fez uma limpeza na nossa alma e no nosso coração, né? E hoje, eu disse assim, gente, amanhã nós terminamos. Chegou, Poliane? Chegou atrasada, mas não sei se funcionou, mas eu mandei um link aí. Manda para mim de novo aqui que eu vou ver. A Poliane que me manda o link, gente, todos os dias. Comigo aqui não dá certo. E nós aprendemos, choramos, lamentamos, foram muitas lágrimas. E o que o Espírito Santo mostrou para nós? Que não importa onde eu e você estivermos, a palavra nos alcança e não volta vazia. A palavra alcançou pessoas nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha, Tocantins, Manaus, povo querido, tantos lugares por perto, aonde o som entrou, ele entrou carregando unção, carregando graça, carregando libertação. Olha que coisa poderosa, olha que Deus tremendo. A internet levando a palavra do Senhor e quebrando grilhões, despedaçando cadeias, libertando pessoas que carregavam passado há 20, 15 anos. Pessoas que achavam que não tinha mais escape, que não tinha mais saída. Aí a gente sentou aqui, começamos a compartilhar a palavra do Senhor e o Espírito Santo foi espalhando esta palavra e ela foi arrebentando cativeiros. Ela foi quebrando, sabe? Todo paradigma, toda barreira, todo obstáculo. E estamos chegando ao final dessa semana com pessoas curadas e libertas. E para a honra e glória do Senhor, amanhã nós vamos estar na igreja, amanhã nós vamos estar na comunidade da fé. Gente, se eu pudesse, eu empurrava as horas com as mãos só para chegar amanhã. Que saudade da congregação. Mas quero dizer algo para você muito lindo. Eu tive saudade, mas eu tive oportunidade de conhecer mais um pouco do corpo de Cristo, de conhecer outras vidas, de fazer parte da história de outras vidas. E nós vamos agora entrar, né, naquele momento que a gente gosta, né? Tá faltando muita gente, hoje é sábado, né? Mas nós vamos embora, porque a gente não pode, né, mais atrasar. Creio até que nós ainda vamos ficar na segunda-feira, mas vamos tentar hoje. Nós estamos fazendo o que essa semana? Aprendendo a mapear. Se nós aprendermos a mapear a história, a experiência desses homens e mulheres de Deus, que o Senhor deixou para nos servir de exemplo, para nos ensinar, né? Se nós aprendermos a mapear a história deles, nós vamos aprender a mapear a nossa história. Nós vamos aprender a olhar para nós. Por que que eu me sinto assim? Por que que determinadas áreas não funcionam, não se desenvolvem, não rompem? O que eu preciso fazer? Eu já aceitei Jesus, mas e agora? Eu me lembro que a pastora Tânia Tereza, nossa discipuladora, ela conta ela ilustra numa das ministrações dela
sobre heranças, ela fala assim, olha, às vezes a pessoa até aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus, ela recebeu ele como Senhor, mas você espantar é como espantar a mosca e não tirar a cacaca, a sujeira de lá. Aí ela explicou pra gente o quê? Que a gente tem que desinfetar, lavar, desinfetar, limpar. Porque se só espantar a mosca, ela vai voltar, porque a sujeira está lá. Muitas vezes, nós aceitamos Jesus como Senhor, somos sinceros, mas tem prisões, tem culpa, tem um passado que a gente não consegue se livrar, porque Satanás, sabendo que desconhecemos os desígnios dele, ele fica na vantagem, enviando dardos inflamados dia e noite, tentando nos convencer que para nós não tem saída. Vimos muita coisa essa semana. Aprendemos muita coisa esta semana. O Espírito Santo trouxe muita profundidade ao nosso coração. E hoje nós continuamos aqui falando a respeito da fuga de Davi. Fugir não é a melhor saída. Fingir que o problema não existe não é a melhor saída. Apagar a história também não tem jeito. Ah, querido, se eu pudesse apagar alguns capítulos da minha história, eu ficaria muito feliz. Tem capítulos da minha história que eu não gostaria que ninguém lesse. Por quê? Porque todo mundo tem seu quartinho da vergonha. Todo mundo tem seu quartinho da desonra. Todo mundo tem seu quartinho da culpa, do peso, da pressão. E é exatamente esse quartinho aí que a gente está entrando com luz. Porque a palavra é luz. Lembra? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra é luz. E é uma luz que vai chegando e vai iluminando. A pessoa está nas trevas. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo. A pessoa está lá no escuro. Aí você vai lendo a palavra e a luz vai chegando. Olha aí, tá vendo? Olha, a luz vai chegando. Presta atenção. Tá normal aqui, ó. Tá normal, né? Aí nós começamos a estudar a palavra. Nós começamos a buscar a palavra. Aí o Espírito Santo começou a mostrar para nós alguns cantinhos que nós não acessamos, que nós não damos acesso. A palavra foi chegando e olha o que ela vai fazendo. Ela vai iluminando. Olha lá, tá vendo? Olha, lembra do Salmo 4,18? Olha a luz chegando. É isso que é a palavra na nossa vida. É isso. A palavra do Senhor é como está lá em Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Foi isso que nós fizemos esta semana. Nós pegamos a palavra do Senhor como se fosse um canhão de luz. Como se fosse uma luz muito forte. E começamos a invadir a nossa alma e colocamos luz nos porões, colocamos luz nas cavernas, colocamos luz naqueles lugares, no sótão, lugares onde ninguém entra, onde talvez ninguém nunca tenha entrado, mas a palavra entrou. E quando a palavra entrou, que saiu clareando tudo, trazendo luz e revelação, a ficha caiu, nós entendemos. Tá aqui. É aqui que eu me perdi. É aqui que eu me sinto preso. Eu preciso me livrar disso. Para Satanás não alcançar vantagem. E ficamos a semana toda cavando. Para mim, o mapeamento é como se a gente estivesse cavando. A gente vai cavando, 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 até chegar na raiz do problema. E quando eu encontro a raiz, quando eu encontro que eu vejo a causa onde tudo começou, eu preciso me arrepender. Eu preciso levar aquilo para a cruz. Eu preciso validar o sacrifício de Jesus. Eu preciso entender que a libertação é isso e é processo. E onde nós paramos ontem? Nós paramos ontem naquele momento que Davi está fugindo. Davi está se escondendo. Davi se sente incapaz de lutar com Absalão. Davi está incapacitado de reagir. Ele foge. Ele deixa tudo para trás, ele sai descalço, com a cabeça coberta,
sinal de vergonha e de desonra. Quantas vezes você saiu de uma situação, de um relacionamento, de uma área profissional e até ministerial, com a cabeça coberta e os pés descalços, envergonhado e desonrado? Quantas vezes você foi perseguido e humilhado? Quantas vezes na vida você foi injustiçado? Quantas vezes você teve que fugir para não morrer? Fugir, escapar. Quantas vezes você pensou que era o fim? Porque falhou, porque errou, não tem mais jeito para mim. Não, amados, não. O nosso Deus é fiel. Só que agora nós encontramos aqui Aitofel. Aitofel, que é o pai de Eliã, valente de Davi, né? Que é o avô de Betseba, a mulher com quem ele passou aquela noite fatídica. O bisavô do bebê que morreu e conselheiro de Davi, que guardou mágoa, que guardou ressentimento, que por um tempo continuou do lado de Davi, mas que depois ele quis se vingar. Toda ferida não tratada, uma hora ela vai estourar, ela vai explodir, né? Seja em ira, seja em revolta, em vingança, seja em enfermidade. Nós sabemos o quê? Já foi comprovado pela ciência. Quando a alma cala, o corpo grita. Como que o corpo grita? Enfermidades que têm origem no emocional. Um passado que não foi liberado, que não foi tratado. Uma culpa, um relacionamento, um conflito, uma crise. E essas coisas que a gente vai cultivando, vai alimentando, vão crescendo, tomando forma, muitas vezes endurecendo o coração ou nos enfraquecendo e desanimando. Aitofel não estava curado. Aitofel guardou aquilo tudo por muito tempo. Aitofel guardou ressentimento, guardou mágoa. Talvez esta semana o Espírito Santo tenha te confrontado a respeito de ressentimento e perdão. Talvez ele tenha te desafiado a dar um passo na direção de alguém que você deixou para trás, que você feriu, foi perseguido, foi magoado, machucado. Aitofel tinha pendências emocionais com Davi. Ele tinha um acerto de contas, né? Como se diz por aí. E chega um momento que ele está do lado de Absalão, né? Ele se associou a Absalão. Ele traiu Davi, Davi traiu ele, ficando com a neta dele. Davi também o traiu. E agora, Absalão trai Davi. E qual que é a proposta, Absalão? Qual que é a proposta que Aitofel faz para Absalão? Ele faz um pedido. Olha o acerto de contas. Olha a vingança saindo para fora. Olha o ressentimento criando força. Ele fala com Absalão: escuta, eu vou atacar Davi, deixa eu ir. Me dá 12.000 homens que eu vou atrás de Davi. Como assim? Então o conselheiro agora virou guerreiro? O conselheiro agora virou soldado? O conselheiro agora quer comandar 12.000 homens para ir vingar a destruição que Davi causou na família? Como assim? Ele é conselheiro, ele é de paz, mas agora ele vira para Absalão e fala: deixa eu ir atacá-lo, porque eu vou conseguir acabar com ele, eu vou matá-lo. Ele está cansado, ele está fraco. Se você, Absalão, me der 12.000 homens, eu vou gerar tanto pânico no meio do exército de Davi que eles vão fugir. Eu mato só o rei e trago o exército de volta para você. Sabe aquilo? Deixa eu resolver isso. Davi me deve. Davi causou desgosto, choro, lamento. Davi trouxe luto para minha casa. Quantas pessoas, né? Como Davi, destruíram lares e casamentos. Quantas pessoas que destruíram famílias, que quebraram vínculos no casamento do outro. Quantas pessoas destruíram vidas. E aqui, nesse momento, Davi, ele já se arrependeu. Mas a semente, as consequências ainda estão gritando. E aí, Aitofel quer ir. Só que o conselho dele foi contrariado. O conselho dele não foi aceito.
Absalão aceitou o conselho de outro, que eu não vou entrar em detalhes agora, senão vai alongar muito. Uma hora a gente volta aqui nesse Uzai, que foi o que ganhou, que deu um conselho. Falou, não, rei, não, Absalão. Vamos fazer o seguinte, do jeito de Atofel não funciona não. Vamos reunir todos os homens e você conduz a batalha. É você que tem que ir. Essa guerra é sua. É você que tem que ir lá encarar o teu pai. É você que tem que ir lá e descontar. É você que tem que ir lá resolver isso. E Absalão se agrada do conselho dele, monta, né, o seu exército e está caminhando na direção de Davi. Pai e filho sempre em confronto. Pai e filho sempre em conflito. É muito doloroso. É muito triste. É terrível quando pai e filho não conseguem se alinhar. Não conseguem falar a mesma língua. Não conseguem se entender. E apesar do jeito dele todo errado, de Absalão ter tentado de uma forma errada, e Davi também não conseguir expressar sentimento, não conseguir reagir, é muito triste. E pronto, agora está indo Absalão com seu exército para encontrar com o pai, agora é guerra, agora é vida ou morte, agora acabou a tolerância, acabou as tentativas, agora eles estão caminhando, achando que vai resolver um problema. Do outro lado, está Davi, e Davi também divide o seu exército em três grupos. Mas tem um detalhe aqui, Davi fala que vai marchar com os soldados dele. Lembra lá? Que aqui o Absalão está indo com o exército dele e encontrar pai e filho diante de uma batalha, frente a frente. Só que aí, um dos homens, quando Davi decide marchar, eles contrariam o rei e dizem, não, o senhor não pode ir para a guerra. Se nós tivermos que fugir, eles não vão nem se preocupar, rei. Se nós tivermos que morrer, eles não vão nem se importar, rei. Mas o Senhor vale mais que 10.000. O Senhor vai ficar. O Senhor não vai lutar, não. O Senhor vai ficar aqui e vai nos dar apoio daqui. Eu penso, no meu entender, que mais uma vez, Davi se deixou levar. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 18, verso 4, que Davi fala assim, farei o que acharem melhor. Oh, queridos, ele estava tão cansado, ele já tinha apanhado tanto, ele estava tão debilitado, ele já tinha sofrido tanto, que ele vai e responde, não, eu vou fazer o que vocês acharem melhor. Ele é o líder, ele é o rei, é ele que comanda, é ele que vai à frente das tropas. Assim como ele ficou lá aquele dia no terraço, enquanto os homens lutavam, mais uma vez a intenção dos homens foi boa, rei, não vai não. Porque se a gente morrer ou fugir, eles não vão se preocupar tanto. Mas o senhor, rei, o senhor não. Temos que poupar o senhor. O senhor vale mais que 10.000 de nós. E aí Davi fica na porta, concorda de ficar para trás e fica na porta, enquanto os soldados saem em ordem de 100, de 1.000. Mas eu quero te dizer uma coisa. É muito triste, gente, é muito doloroso. Quando as tropas estão saindo, Davi está na porta e ele fala bem alto e bem firme, por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. Ele sabe que eles estão indo para a batalha. Ele sabe que eles estão indo para uma guerra. Ele sabe que aqueles homens estão dispostos a tudo por ele. Ele sabe que ali é matar ou viver ou não. Ele sabe o que está para vir. Mas ele dá um comando. Ele fala, por amor de mim, não tratem mal Absalão, tratem bem o jovem Absalão. Senhor, eu fico pensando, por que ele não foi? Por que ele não estava à frente dessas tropas? Por que ele não foi encontrar com o filho? De repente, quando eles se encontrassem, o filho ia entender, eles iam conseguir se entender. Por que ele não resolveu isso? Não. Todo o exército foi e Davi ficou. Sabe o que aconteceu?
A Bíblia diz que quando eles se encontraram, houve uma grande batalha, uma matança terrível. Foram 20.000 mortos nessa batalha. E no meio dessa guerra, no meio dessa peleja, no meio dessa batalha, Absalão passa e ele fica agarrado. Ele está no seu animal, tinha um cabelo muito grande. Ele fica agarrado nos galhos de uma árvore e fica lá pendurado. O cavalo segue em frente e Absalão fica pendurado pelos cabelos na árvore. Olha só, preste bastante atenção. Alguém corre e avisa Joabe. Joabe, acabei de encontrar Absalão. Joabe, o animal passou direto, mas Absalão ficou preso na árvore pelos cabelos. Corre, Joabe. Joabe pergunta para ele. Joabe, o conselheiro de Davi, conselheiro, porque agora ele está mais próximo de Davi. Ele é comandante das tropas. Ele é homem de confiança. O que Joabe faz? Ele pergunta para o mensageiro, por que você não matou ele? Eu te recompensaria, eu te daria 10 peças de prata e um cinturão de governo. Quer dizer, além da recompensa, você seria promovido. E aí, mais uma vez, se levanta um fiel no meio do povo. Aquele mensageiro, aquele homem que viu, fala para ele, olha, eu não colocaria a mão nele, porque todos nós ouvimos o rei falar para não tocar em Absalão. Olha o sinal vermelho, olha o painel tocando e piscando. Todo mundo ouviu Joabe. O que o rei falou? Para não tocar no filho dele, para não fazer mal a ele. Ah, querido, quando a vingança, quando o ressentimento entra em cena, quando o coração endurece, quando Satanás consegue ter acesso e se estabelecer no meio de uma situação, a coisa fica séria. Sabe o que acontece? 2 Samuel, capítulo 18. Joabe olha para aquele mensageiro e fala, olha, eu não vou nem perder tempo com você. Passa a mão em 3 dardos, traspassa o coração de Absalão, que ainda está pendurado lá e vivo, o filho do rei. Ele toca a trombeta para anunciar que a batalha acabou. E sabe o que ele faz? Os homens se reúnem, todos em volta ali, descem Absalão, acabam de matá-lo e lançam ele num poço e enterram com pedras. Tudo que o rei pediu, não façam mal a Absalão. O que o rei quis dizer? Tragam Absalão, não façam mal a ele. Traz o meu filho, pega ele, guerreia, mas não toca no meu filho. E ainda diz mais, querido, quando eles chegam para avisar Davi, Davi está sentado na porta, olhando para a estrada, olhando para o caminho, esperando um sinal, esperando alguém dar notícia da batalha, alguém falar alguma coisa sobre Absalão, como que as coisas estavam acontecendo. E sabe o que o mensageiro trouxe de notícia? Quando ele vai chegando, ele pergunta assim, a primeira coisa que Davi pergunta, ele não pergunta sobre a batalha, ele não pergunta nada, a primeira coisa que ele pergunta, como está Absalão? No meio de toda essa batalha, né? Como é que está meu filho? Sabe qual é a resposta que o mensageiro dá para Davi? Ele fala para Davi assim, olha só, que seus inimigos e todos os que se levantam contra o rei, contra o Senhor, termine como esse moço terminou. Ele entendeu que Absalão estava morto. Não tem conserto mais, não tem pedido de perdão, não tem como voltar atrás, não tem como reconciliar, não tem confronto, agora acabou. Agora acabou, agora sim. Oh, querido, quando a gente para olhar e pensar que tudo começou naquela tarde no terraço, uma distração, uma olhadinha, porque ele estava fora do lugar onde ele deveria estar. Ele deveria estar na guerra. Ele tinha que estar com os seus soldados lutando, mas ele ficou em casa. Ele estava tirando uma soneca à tarde, quando Satanás viu uma oportunidade de seduzi-lo com aquela mulher.
Ele estava com certeza tenso, ansioso, coração agitado, quem sabe pensativo. E ele buscou compensação nos braços daquela mulher, mesmo sabendo que estava quebrando princípios, mesmo sabendo que estava errando, mesmo conhecendo o seu Deus, mesmo apaixonado pelo seu Deus. Amados, quantos de nós já não entristecemos o coração do Espírito Santo, caminhando para o matadouro e sabendo que aquilo ali vai trazer consequências? Quantas consequências não enfrentamos sem entender que tudo começou com uma legalidade que a gente deu lá atrás, com uma oportunidade que deu para demônios lá atrás? Quantas alianças, quantas situações terríveis nós enfrentamos por causa de um pecado do passado. Quantos Davis nós temos hoje, quem sabe assistindo a live, preso pela culpa do passado, carregando uma bagagem extra. Quantas pessoas que ainda não conseguiram entender que é levar para a cruz e entregar, porque o Senhor Jesus pagou o preço. A palavra do Senhor diz que naquele momento, quando Davi entende que Absalão está morto, gente, é muito triste essa experiência. O Senhor deixou tudo escrito para nós compreendermos que o nosso comportamento, a nossa atitude, vai deixar um legado para os nossos filhos. O nosso comportamento, a forma de agirmos, a vida dissimulada, a vida dupla, o pecado oculto, nós estamos construindo um legado e deixando para os nossos filhos. Ficou muito claro aqui com Davi, ficou muito claro para a gente que toda essa situação foi o próprio Senhor que deixou escrito aqui. Quando o Senhor falou com ele através de Natã, por causa do teu pecado, a espada nunca vai se apartar da tua casa. Quanta coisa nós podemos estar vivendo, consequência de um pecado onde não houve arrependimento genuíno, onde não houve conserto. Aceitamos Jesus, mas como a pastora Tânia fala, só espantamos as moscas, mas não limpamos o local. Pastora, pelo amor de Deus, como que eu limpo o local? Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Adianta ficar lá abanando? Adianta, a mosca sai, daqui a pouco tá lá de novo, né, na sujeira. Precisamos limpar aquela região, desinfetar aquela região, nos livrar daquela situação. Davi não conseguiu. Davi perde Absalão e no momento da notícia, a Bíblia diz em 2 Samuel 18:33, que quando ele descobre a notícia da morte do filho, ele sobe para o seu quarto e vai chorando, chorando e clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, quem me dera se eu tivesse morrido em seu lugar. Ele amava Absalão. A preocupação dele era Absalão. Lembra, o mensageiro chegou? Como vai, Absalão? A sua tropa saiu? Não toca em Absalão. Não façam mal em Absalão. Absalão agora está morto. Morto covardemente, cruelmente. E quem matou? O seu capitão. O seu homem de confiança, que foi Joabe. Joabe quebrou uma palavra de autoridade. Joabe não se submeteu a uma autoridade. Nós temos visto aí nas redes sociais e na mídia a polêmica, a luta que está havendo em pessoas que exercem papéis de governo. E uma coisa que me chamou muito a atenção nos comentários e entrevistas é que autonomia e soberania são duas coisas diferentes. Uma pessoa ter autonomia para resolver e comandar é diferente de ter soberania. Joabe confundiu as coisas. Joabe aqui começou a agir por conta própria. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Ele quebrou princípios. Ele passou por cima da palavra do rei. E ainda
Em 2 Samuel agora, capítulo 19. A nação entrou em luto, Israel ficou de luto. Os homens que voltaram triunfantes pela batalha entristeceram, caíram semblante. E a Bíblia diz em 2 Samuel 19 que o exército entrou no luto porque ouviram que o rei estava de luto. Eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa que está aqui. O exército se calou. O exército ficou de cabeça baixa, em silêncio, como quem voltasse humilhado, como quem tivesse perdido a batalha, porque o rei estava de luto. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Em 2 Samuel 19, quando o rei está chorando a morte de Absalão, veja a situação de Davi. Nem o luto pelo filho ele pôde viver. Querido, ele perdeu tanta coisa, O rei está de luto pelo filho, o exército ficou em silêncio, o rei com o rosto coberto, está em 2 Samuel 19:4, ele gritava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. O palácio está de luto, os soldados estão de luto, estão ouvindo o grito do rei lá de fora, o rei está sofrendo. Deve ter passado um filme na mente do rei. Sabe, sei lá quantas vezes o rei se arrependeu daquele adultério, se arrependeu daquele encontro às escondidas. Quantas vezes o rei deve ter se arrependido de ter mandado matar Urias. Quantas vezes o rei deve ter se lembrado do filho que morreu, ainda novo, recém-nascido, por causa do seu pecado. O rei já estava sofrendo demais. Mas ao invés de misericórdia, vamos lá, Joabe entra no palácio. Gente, quem é Joabe? Joabe é aquele comandante que quando Davi escreveu uma carta, mandou Urias levar a carta da própria execução e entregar na mão do capitão do exército. Quem era o comandante? Joabe. Joabe era da confiança de Davi. Joabe era homem de perto, de dentro de casa de Davi. Joabe recebe ordem para não tratar mal Absalão e ele vai e mata Absalão pessoalmente. Eles arrancam Absalão daquela árvore, jogam num poço, num buraco e encobrem com pedra. Nem um enterro digno de filho de rei. Absalão não teve direito a nada. E eu posso te falar, o que me deixa indignada é que Absalão só queria a atenção do pai. Absalão só queria o reconhecimento do pai. A revolta de Absalão é que ele queria resolver a situação. Ele tomou as dores de Tamar. Ele sentiu a desonra de Tamar. Ele viu ela angustiada, ele viu ela em depressão. Ele viu a menina chorando pelos cantos. Quantas madrugadas! Absalão não deve ter acordado com o choro de Tamar, tentado consolar Tamar, e o pai não fazia nada. E não é porque o pai era ruim, não é porque o pai era mau. Você vê depois o Salmo 51, Salmo 30, Davi escrevendo os salmos e derramando o coração dele, falando da misericórdia de Deus com ele, quando ele estava em pecado. Não, querido, não. Joabe traiu a confiança do rei. Mas olha só, Joabe entra agora no palácio e repreende Davi. Alto lá. Lembra? Não confunda autonomia com soberania. Ele já estava falando com o rei como se fala qualquer um. Ele estava tratando o rei como se trata qualquer um. O que Romanos 13 fala? Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque toda autoridade foi delegada por Deus. Quando nos levantamos contra uma autoridade, estamos nos levantando contra aquele que a instituiu. Não está satisfeito? Vamos orar. Não está satisfeito? Vamos interceder. Mas a gente tem que tomar cuidado. Pai é autoridade, mãe é autoridade, pastor é autoridade, professor é autoridade, governos são autoridade. Nós precisamos entender de hierarquia. Nem sempre nós não temos o direito
de sair chegando de qualquer jeito e botando o dedo na cara de quem é autoridade, não. A palavra do Senhor diz que todo mundo escutava os gritos de Davi, o choro de Davi. Mas Joabe entrou pelo palácio adentro. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Se tiver aí, 2 Samuel 19, verso 5. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. E olha o que ele diz para o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados que salvaram tua vida, bem como a de teus filhos e tuas filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeiam os que te amam. Peraí, ama os que te odeiam, mas Absalão não odiava Davi. Absalão não odiava o pai. Absalão tinha pendências emocionais com o pai. Absalão tinha questões para ser resolvida. Absalão tinha um problema. Ele precisava que fosse resolvido e confrontado. Quem sabe? Se você também não tem um problema que precisa ser resolvido. Quem sabe se você não tem vivido uma situação que está gerando morte em parcelas, por etapas. A verdade aqui é que Absalão chega e fala para ele: tu amas mais os que te odeiam e odeias os que te amam. Aí ele diz: hoje deixaste claro que os comandantes e os teus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão tivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai, encoraja teus soldados. Ele não pede, ele chega impondo. Ele se esquece diante de quem que ele está falando. Ele se esquece que ele está diante do rei. Tá certo? Tá. Porque o rei tem que dar uma atenção para a nação, ele é rei. Sabe, querido, muitas vezes o líder, o pastor, o prefeito, o presidente, o governador, muitas vezes ele deixa de cuidar da dor dos seus para cuidar da dor de uma nação e de uma igreja. Muitos filhos de pastor se revoltam, e eu já passei por isso, de você corrigir um filho e ele falar assim: você dá mais atenção para a igreja do que para mim. Você se importa mais com a igreja do que comigo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, todos os meus filhos estão comigo na obra. Mas eu já senti isso na pele. Das pessoas chegarem para você e falar assim: você olha os de fora, mas não olha os de casa. Você dá atenção para os de fora, para os estranhos, e não atende os de casa. Você não tem noção do peso que é ser um líder. Líder de uma nação, líder de um estado, de uma cidade, líder de uma congregação. Você não tem noção do que essas pessoas passam. Joabe entra pelo palácio adentro e não presta atenção a alguma dor do rei. Não se preocupa com a dor do rei, não se identifica com a dor do rei. E olha que se ele falasse com o rei: fui eu que matei. Fui eu que traspassei o coração dele, ele ainda estava vivo. Fui eu que mandei os homens jogar, vai lá e dá num buraco. Jogamos pedras sobre ele. Ele nem fala com o rei como que a coisa aconteceu. E tem uma coisa, ele fala para o rei agora, ele dá ordem. Agora vai, encoraja os teus soldados, e eu juro pelo Senhor, que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti será pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Davi olha para ele, Davi presta atenção nele, Davi se levanta, senta-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados se juntaram a ele. O triste disso tudo é que Absalão passou mais ou menos uns 8, talvez até 9 anos, tentando resolver a situação com o pai e não conseguiu. Talvez você tenha alguém, talvez você tenha alguma pendência, talvez você tenha alguém que resiste a você, mas na verdade quer sua atenção, quer resolver alguma coisa, quer reconhecimento. Me traz a memória agora, naquele dia que nós falamos de Absalão, quando Absalão
colocou fogo na propriedade de Joabe e falou assim: olha, vai lá e fala com o pai para me atender. Porque se era para me trazer, para ficar desse jeito, se eu pequei, eu prefiro que ele mande me matar, mas eu quero resolver isso. Davi perdeu uma grande oportunidade naquele dia, porque Absalão foi disposto a resolver a situação. E Davi apenas o beijou e ele foi-se embora. Ali a coisa piorou. A situação ficou complicada naquele momento, porque dali em diante surgiu a conspiração. Foi onde Absalão começou. Uma história, querido, que terminou com uma dor profunda no coração do rei. Uma história que terminou em morte. Uma história terrível. Um amor, uma noite de amor que não era amor, né? Um impulso sexual, um desejo, uma tentação que deixou uma marca muito profunda na família e na casa de Davi. Uma noite com uma mulher que não era mulher dele, que era mulher do seu soldado. Uma noite em que o rei passou por cima da sua integridade, dos seus limites. Passou por cima do respeito aos teus soldados, ao teu conselheiro. Uma noite que o rei não soube segurar e controlar os seus desejos sexuais. Trouxe incesto, morte, vingança, homicídio. E agora traição. E o rei não pôde nem viver o luto, ele não pôde nem chorar a sua dor. Pastora, e agora? Está tudo acabado para ele? Eu quero só que você compreenda uma coisa. Joabe não estava de tudo errado. Havia uma crise lá fora. Podia surgir uma rebelião, uma manifestação. Soldados lutaram. Homens se perderam na guerra. Os soldados estavam achando que o rei ia comemorar. Ninguém prestou atenção que as perdas de Davi foram uma sequência, um efeito dominó. Uma coisa acontecendo atrás do outro. O preço foi muito alto. Mas Joabe chega, sabe? Tinha habilidade. Joabe era capaz. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Lá fora tinha uma crise. E uma crise que demandava habilidade política. Davi realmente tinha que dominar a sua dor, o seu pesar e cuidar da nação. Não tinha como escapar. O problema é que Joabe chegou, ele foi rude. Ele foi cruel, ele foi arrogante. Ele foi indiferente à dor do rei. Ele não prestou atenção no que o rei estava vivendo. Mas o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos esta semana com as consequências e o legado que Davi deixou pós-queda com Betseba. Pastor, eu estou ouvindo hoje a primeira vez. Vai lá no YouTube. As meninas devem colocar aí no link. Lá no YouTube, procura Janete Menezes. Foi uma semana, 7 semanas, mapeando com detalhe o adultério de Davi e as consequências de 2 Samuel 13 até o 20. Mais de 8 consequências que foram resultados do fruto que ele plantou. Pastora Tânia fala que você não pode plantar uva e colher maçã, né? Plantar abóbora e colher banana. Você vai colher de acordo com o fruto que você plantou. Ele plantou traição, ele colheu traição. Ele plantou morte, ele colheu morte. Ele plantou prejuízo, dissimulação, manipulação, controle. Tudo isso foi o que ele colheu. E hoje, o que nós fazemos? A palavra do Senhor nos diz, sempre terminamos na cruz. Sempre terminamos em Cristo Jesus. E hoje não pode ser diferente. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 24, que o Senhor Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. E que mais? 1 Coríntios 15, 3 diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu
pelos nossos pecados. Existe um pecado não confessado? Existe uma situação oculta no teu coração? Existem cavernas que precisam da luz da palavra? Existem situações que precisam colocar para fora, que precisam falar ou confissão? Tem uma equipe treinada aí nos comentários que pergunta: posso te ajudar? Eles prestam relatório para mim. Eles passam para mim, eles são orientados e treinados. Esse é o momento de você que sente que tem um conserto para fazer, que tem uma situação que você precisa resolver. Esse é o momento onde os conselheiros começam a surgir e colocam: posso te ajudar? Daqui a pouco começa, é só eu falar. Romanos 8, verso 1, diz: olha, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ver o que a Leda escreveu aqui. Incrível, pensei que soubesse tudo sobre Davi. Pois é, Leda, nós precisamos aprender a ler a palavra com detalhes. Semana que vem nós faremos outro mapeamento, mas na segunda eu ainda quero chamar a sua atenção. Rejane, chama aí a turma do Posso Te Ajudar aí, para poder comparecer, para aqueles que precisam de ajuda começar a se manifestar. Essa equipe foi treinada para orar com você, para te ouvir, que precisa de ajuda, amém? Pessoas que se importam com você, pessoas que já tiveram no fundo do poço, pessoas que já tiveram e viveram histórias terríveis e hoje estão prontas para te ajudar. São pessoas que saíram de uma condição e estão hoje prontas para ajudar. Eu vou te dar um minuto para você orar, eu vou te dar um minuto para você colocar o teu coração diante do Senhor. Você não vai ficar conversando agora nos comentários, você não vai mandar recado, você agora vai se colocar no lugar de Davi. Você agora vai se posicionar. Você agora vai pensar: Senhor, eu preciso de mudança. Sabe quando Jesus dizia: tá vindo aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim? Pois é, precisamos conquistar essa vitória de poder dizer: eu não tenho passado. O meu passado eu coloquei na cruz. Satanás não tem mais poder de me acusar, de me condenar, de me sobrecarregar. Por muito tempo eu andei descalço e de cabeça coberta. Por muito tempo eu me escondi, eu fugi, eu evitei o confronto, o problema, mas agora eu sei que o Senhor me capacita, não só para resolver os meus problemas, mas o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Um minuto para você com o Espírito Santo agora. Você e o Espírito Santo. Peça a Ele. Peça a Ele. Ora baxere cantarabashuri cantarabashai. Ora labashuri cantarabashuri ande cantarabashai. Ore agora, querido, ore agora. Ora basuri cantarabashuri ande cantarabashai. Ele que nos faz morrer para esse mundo. Fala para Ele: eu quero morrer, Senhor, para as coisas do mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Aquele adultério afastou da vida. Como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Onde você estiver, esteja orando agora. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Pede Ele para fazer outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Pede Ele para fazer como a primeira vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Ele faz, sabia? Ele faz. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz
primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Acho que é assim que Davi orava, né, gente? Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em as feridas, que me cura, me restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega. Talvez como Davi você tenha perdido muita coisa. Eu fico imaginando as noites de Davi em claro, andando pelo seu quarto, andando de um lado para o outro, e lembrando do que era a vida dele antes da queda, o que era a vida dele antes daquela noite. Com certeza ele tinha muito tempo com Deus, ele chorava, ele clamava, ele conseguiu restabelecer a comunhão dele com o Senhor, a intimidade dele com Deus. Temos muitos salmos, o Salmo 51 é o mais lindo. Algumas madrugadas ele colocava o coração dele diante do Senhor. Eu vejo como se fosse essa canção: Senhor, faz outra vez, porque eu só preciso do teu perdão. Ele tinha muita coisa para lembrar, houve muita perda, houve muito prejuízo, houve muito dano. Talvez alguns ele até nem tinha consciência que era pelo que ele tinha semeado. Nós temos, porque o Senhor deixou escrito para mim e para você. E o Espírito Santo inspirou para que ficasse escrito, para que nós aprendêssemos, para que nós tomássemos posse. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma, querido. Quando ele olhava para trás, ele se lembrava daquele bebê, ele se lembrava daquela mulher chorando que ele mandou matar o marido dela para ficar com ela. Ele se lembrava de Tamar, desonrada. Se lembrava de Aminon, que foi morto, de Absalão. Ele teve muita perda, muito prejuízo. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu e você podemos parar de perder. Eu e você temos um escape, temos uma saída. E é na cruz, é no sangue de Jesus. Eu e você recebemos a misericórdia de Deus, que diz lá em João 3,16, que ele deu o filho dele. Ele nos amou tanto o mundo, amou com tanta intensidade, que ele entregou o filho dele para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Ele nos amou a tal ponto de ceder, de entregar o filho. Aonde você está hoje? Talvez você pense: eu estou como Davi. Hoje, entrega na cruz. Leva para a cruz o teu passado. Leva para a cruz a tua história. Leva para a cruz essas nuvens sombrias que pairam sobre a tua cabeça. Esses dardos inflamados do adversário. Essas palavras de acusação que dia e noite atormentam a tua alma, ferem teu coração. Hoje você está livre em Cristo Jesus. Haverá consertos que precisam ser feitos, com certeza. Existem situações que não é só arrepender, vai ter que mudar de trilha. Vai ter que haver conserto, vai ter que haver talvez até devolução. Mas o Senhor é aquele que te conduz e que te direciona. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus.
Foi uma semana, Senhor, de mapeamento. Uma semana acompanhando passo a passo a vida de Davi, depois daquela noite de adultério. Foi uma semana acompanhando na tua palavra os efeitos daquele caso extraconjugal. Os efeitos daquela noite. Portas foram trancadas, bloqueios se levantaram, muros se ergueram. A morte se aproximou e se estabeleceu. A espada entrou. Houve muita dor, muita perda, muito choro, muita revolta. Ah, Senhor, houve perdão, houve conserto. E hoje, Senhor, hoje nós estamos diante de Ti. Hoje somos Teu Davi, mas temos a garantia do sangue de Jesus. Hoje, Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor e tomamos posse de Colossenses 2,15, quando fala que o Senhor assumiu a nossa dívida. O Senhor pagou, o Senhor rasgou a cédula que era contra nós. Pai, nós queremos nessa noite entender o verdadeiro arrependimento. E se alguém, Senhor, que ainda tem pendências, se alguém que precisa ainda se arrepender, se ainda alguém, Senhor, que está vivendo um dano, um prejuízo, porque alguma coisa não foi consertada no mundo espiritual, abre os olhos e traz luz. Que o orgulho caia por terra, que a arrogância caia por terra e que possamos entender que no Senhor tem jeito, tem escape, tem saída, mas sozinhos nós não vamos conseguir. Pela força do nosso próprio braço, não adianta. Tem coisa que é mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus, Tu és aquele que convence. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, nós estamos chegando ao finalzinho. Vou pedir a Rejane para dar mais uma chance aí para quem não colocou as senhas, para ela colocar a senha aí. Pastora, está faltando uma, preocupa não. A gente quer comunhão, a gente quer interagir com você, a gente quer te abençoar e quer te conhecer. Bem, na segunda-feira a gente já faz o sorteio, tá? E você que não vai participar do sorteio, né? Tá aqui, ó, pérolas para sua vida, tá aí nos comentários para você adquirir. Emoção, né? Tratando sentimentos pela palavra. Tá aqui o da reflexão diária, com aquelas histórias maravilhosas, serve para evangelizar. Dia das Mães está chegando, hein? E quem compra o kit tá levando esse aqui também, Rumo à Maturidade. São 3 livros. Quando você adquire os livros, eu coloco lá no comentário os livros e a caixa. Pastor, eu quero, mas eu não tenho caixa. Eu tenho Itaú, eu tenho Bradesco. A gente arruma emprestado com os filhos a conta, né? E você adquirindo, você está semeando no meu ministério para o próximo livro, tá? A gente vai lançar o próximo livro o mais depressa possível. Estamos orando pelo milagre. Então tá lá nos comentários, você compra, deposita. Pastor, se for de outra nação, como tá aí o pessoal que tá aí, nós temos várias pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, aí me chama no WhatsApp, 339-9104-9478, que a gente vê o que vai fazer. Amém? E Governador Valadares, minhas queridas e abençoadas, meus queridos e abençoados, filhos do coração preciosos. Ai, gente, nem acredito. Amanhã nós estamos juntos. Amanhã estamos juntos às 19h30. Amanhã. Você tem máscara, tem usado máscara? Usa sua máscara bonitinho. A gente ensinou sobre isso, né? Usa sua máscara. Pessoal tá aí, a Sheila com a equipe dela, vai desinfectar tudo, limpar tudo e preparar para o culto. Porque amanhã nós estaremos juntos. Amém? Live agora, Carmen, só segunda. Amanhã a voz descansa. Segunda-feira a gente está de volta. Amém, queridos? Vou ler todos os recadinhos, tá? Vai lá no YouTube. Gente, eu fiquei sabendo que o YouTube é o seguinte. Você vai lá no YouTube e busca Janete Menezes. Aí você quer assistir, né? Lá as mensagens sobre Davi. Diz que para funcionar e divulgar, você tem que se inscrever, acionar o sininho, dar um like e deixar um comentário. Pode ser um pontinho.
Pode ser um emoji, pode ser tive aqui, olá, mas são 4 passos para você divulgar para mim. Me ajuda, vai lá no YouTube, inscreve, aciona o sininho, dá um like e deixa um comentário lá, tá bom? Você vai estar me ajudando muito no canal. Nós queremos que essas palavras de confronto alcancem mais pessoas, porque Jesus está voltando. Precisamos manter as nossas vestes salvas e o óleo sobre a nossa cabeça. Então, coopera comigo, vai lá no YouTube, Janete Menezes, amém? Instagram também, tem muito banner para você evangelizar lá. Eu gosto de pegar essas frases e fazer cartazes, banner, e colocar no Instagram para o pessoal evangelizar. Então, no meu Instagram, Janete Menezes, no YouTube, Janete Menezes, me ajuda, ok? E você que quer receber o link da palavra para distribuir, quer receber a reflexão todos os dias, uns 6 minutos de palavra para você ir ouvindo no WhatsApp, enquanto vai para o trabalho, no ônibus, no trânsito, vai edificando, alimentando o espírito, começando o dia bem com Deus, é só me adicionar. Manda para mim nome, sobrenome e cidade. Me adiciona. 339-9104-9478. Amém? Estamos terminando? Amanhã, Vera Lúcia Figueiredo. É amanhã, Verinha. É amanhã, hein? Deus abençoe vocês, querido. Vamos lá? Né? Vamos lá, que agora tá terminando. Nossa última música. Tchau, igreja. Vai ter online, mas você vai pra igreja, vai não? Deus abençoe, querido. Obrigada, Ana Clara Mesquita. Eita, glória. Manda a senha pra Rejane aí, pra concorrer ao kit. Deus abençoe. Até segunda. Obrigado pela companhia. Não, 19h30. O culto é 19h30. Culto é 19h30. Eu não quero ser o céu. Eusebinho Cabral, 409. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes. Eu quero a tua presença. Olha aí. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Jesus. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser um alvo. Meu alvo é Cristo. Pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Derrama a tua glória, Senhor. Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. Segunda, Lázaro. Segunda, 11h45. E 20 horas. Deus abençoe.